Olá, hoje vamos falar dos casos de congruência dos triângulos. Para que dois triângulos sejam congruentes, eles vão ter que ter lados iguais e também ângulos iguais. Mas nem todos os triângulos vêm com essas informações. E daí nós podemos saber se os triângulos são congruentes através de alguns casos dados. O primeiro caso é o LAL. Lembrando que toda vez que eu falar L, eu estou me referindo a lado, A, ângulo e L novamente lado. Então, lado, ângulo, lado. Então, nesse caso, nós vamos possuir dois lados iguais e um ângulo entre eles também iguais. Então, nesse caso aqui, no triângulo ABC e EFG. Aqui eu tenho esse lado em comum com este, um ângulo igual e o outro lado também igual. Então, lado, ângulo, lado. Nessa questão aqui, eu tenho, então, aqui o lado 3, igual a este lado 3, o ângulo de 28, igual ao ângulo de 28, e esse lado igual a este lado. Perceba que aqui, ó, os triângulos estão na mesma posição. Aqui eles estão em posições diferentes, mas é o mesmo caso. Eu tenho um lado, um ângulo e outro lado igual. Então, eles são congruentes. Mesmo sem conhecer o valor deste lado aqui, nós podemos dizer que ele é congruente por conta desse primeiro caso. Bom, o segundo caso é LLL, quando você possui todos os lados iguais. Se você possui todos os lados iguais, isso já diz que todos os ângulos também serão iguais. Aqui estava sem informação do lado e eu incluí. Então, aqui eu tenho 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Lado, lado, lado. Todos os lados iguais. O terceiro caso é o ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, eu vou ter um ângulo, um lado e um ângulo em comum nos dois triângulos. Então, aqui no exemplo, eu tenho o ângulo de 90 graus, o lado correspondente aqui 2, que é igual, e aqui 56,31 graus. Então, esse ângulo tem um lado e o ângulo. Então, ângulo, lado, ângulo. Então, aqui eu já posso dizer que os dois triângulos são congruentes. O quarto caso é o LAA. E tem esse Ozinho, que é a observação, que é o ângulo oposto. Então, aqui seria lado, ângulo e ângulo, mas esse ângulo aqui se refere ao ângulo oposto. Como assim? Então, eu vou ter um lado congruente, um ângulo adjacente, ou seja, ao lado, e o ângulo oposto a esse lado congruente. Como assim? Vamos ver aqui nesse exemplo. Então, eu tenho aqui o lado de 90 graus, igual 90, 90. Eu tenho este ângulo aqui de 56,31, 56,31. E o lado oposto, ou seja, que está à frente do ângulo, igual. Então, tenho 3 e 3. Então, ângulo, o outro ângulo, e o lado oposto a ele tem que ser igual no outro também. Então, ângulo, outro ângulo, e o ângulo aqui, ó, tá oposto a esse lado. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. E eu tenho um caso especial, que fala que se dois triângulos retângulos são ordenadamente congruentes, tem um cateto e a hipotenusa, então eles são congruentes. Então, aqui eu tenho um cateto no valor de 3 e a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa sempre fica aqui, ó, em frente ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um cateto, que é o lado 3, e a hipotenusa igual. Então, esses dois triângulos são congruentes. Bom, sabendo das informações dadas, nós podemos resolver questões como essa daqui. Eu tenho que C é o ponto médio de AD.
Então, C aqui é o ponto médio. Então, ele divide AD ao meio. Então, eu posso dizer que este lado é igual a este lado. E ele pergunta qual é o valor de x e y. Primeiro, vamos saber se eles são congruentes, os dois triângulos. Bom, se aqui é o centro, eu posso dizer que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Um ângulo em comum. Eu tenho este lado aqui igual a este. Então, um lado em comum. E tenho também o ângulo de 60 graus em comum. Como nós vimos anteriormente, a LA, ou seja, ângulo, lado e ângulo, diz que os triângulos são congruentes. Então, agora, nós podemos observar os lados, esse lado é igual a este, e posso também descobrir o valor dos que eu não conheço, dos lados que eu não conheço. Então, Y aqui vai corresponder a qual? Se eu tenho aqui, ó, este ângulo igual a esse, então, eu tenho que corresponder o Y a 7. Y é igual a 7 centímetros. Bom, X aqui, ó, está do lado do ângulo de 60 graus. Então, o que está ao lado do ângulo de 60 graus aqui é 5 centímetros.